Bom, boa tarde a todos. Hoje, mais uma ação do INET, com a palestra ou oficina da professora doutora Maria Josefina Vervolé. Professora Josefina é professora da Universidade Estadual Santa Cruz, UESC, do Departamento de Administração e Ciências Contábeis, uma colega muito distinta, e que está sempre atenta aos chamados, né, professora? Muito obrigada. Além de professora, a professora Josefina também é empresária na área de hotelaria e com bastante experiência sobre os temas que ela fala, porque não é só Canvas, né? Mas hoje, especialmente, nós vamos abordar o tema Canvas. Então, professora Josefina, mais uma vez, obrigada. Agradeço a Ellen o apoio que vem dando, a todos os presentes, e a palavra é sua para a gente não perder tempo. Muito obrigada. Ok. Eu vou colocar uma apresentação, porque o Canvas ele é absolutamente visual. Então, há necessidade que a gente, né, trabalhe em cima, né, da tela, né, porque é o próprio Canvas. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação, inclusive, aqui, cadê? Apareceu, gente? Está aparecendo. Ok. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Ok. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho assim delicioso, que é o Canvas. O Canvas, como inclusive traduzindo, não é, do inglês, que é uma palavra inglesa, de língua inglesa, é tela. Então, o próprio nome aí já nos diz tudo, não é? O Canvas é uma ferramenta que ele aparece numa tela. Então, é uma tela, né? Ou seja, tanto que a gente fala o Canvas de um modelo de negócio, o Canvas de um negócio, porque é uma tela. Você vai colocar o seu negócio num espaço, ou seja, numa tela. E que o melhor do Canvas é a facilidade da visualização, como você visualiza fácil e entende fácil como está o seu negócio. Eu agradeço aqui, antes de mais nada, o convite da professora Sônia, a parceria com o professor Dibe, a parceria aí com o grupo que compõe a INET. Para quem não sabe, a INET ela é uma incubadora ligada ao CEPED de Ilhéus, que é um centro de pesquisa que trabalha com o setor de informática, né, com o Polo Industrial de Informática de Ilhéus. E dentro do CEPED tem uma incubadora. Então, uma incubadora, né, que é um espaço que se cria para que se possa abrigar e apoiar novos negócios. E quando a gente fala de incubação, quando a gente fala de novos negócios, a gente pensa logo, bom, eu estou com uma ideia, tenho uma possibilidade de uma inovação, de um negócio, como é que eu vou colocar isso no papel? Nós temos várias, evidentemente, ferramentas, mas eu digo que o Canvas hoje talvez seja a mais popular delas todas. E a gente vai discutir um pouquinho por que ela também se tornou tão popular. Deixa eu passar aqui. Bom, então, o Canvas, na realidade, ele tem também, né, vem aí da língua inglesa, é o Business Model Generation, que é o Canvas, porque, não é, como com a tradução livre, é uma tela, e
na realidade, é uma grande inovação no modelo de negócios. Assim como nos anos 80, por exemplo, nós tivemos, na dinâmica de negócio, nós tivemos a qualidade, né? Todo mundo só se falava do toyotismo, da qualidade, de todas as ferramentas que surgiram daí, né? Inclusive o Scrum e várias outras. E nos anos 90, por exemplo, nós tivemos a ênfase nos processos, na estratégia. Neste século, veio com força total essa modelagem de negócios. Quando a gente fala de modelagem, aí alguém pode falar, mas, professora, nós temos, por exemplo, o plano de negócio, o planejamento, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer um plano, eu não tenho que fazer um planejamento. Tem. Mas, para início, para você visualizar e entender quem é o seu cliente, entender qual é a solução que você está levando para o seu cliente, a melhor ferramenta é o Canvas. E o Canvas, ele surgiu a partir, né, de um trabalho de Alexander Osterwalder e Yves Pinner, né? E o melhor dessa história, a grande inovação dessa história, desses dois cientistas industriais, é que essa modelagem foi co-criado junto com 470 pessoas em mais de 45 países. Então, é um trabalho muito rico, que foi bastante testado, todo mundo testando ao mesmo tempo e construindo aquele desenho, aquele modelo, aquela modelagem, o nome já está falando dele, modelagem, e que deu certíssimo e que praticamente não importa o tamanho de negócio que a pessoa tenha, não importa o tamanho da organização, não importa, ele é possível de ser utilizado por qualquer um. Então, desde os pequenos, que precisam muito, desde os iniciantes, que é fundamental para os iniciantes, também para as grandes empresas. Por quê? Você tem um projeto, tem um outro negócio que você quer fazer, nada melhor do que trabalhar com Business Model Generation, com o nosso Canvas. Ou seja, é uma grande inovação no conceito, para você modelar o seu negócio, para você ter mais consistência com ele. Então, dentro da dinâmica de mercado, nós temos hoje uma palavra que é chave, é inovação. E essa modelagem nos proporciona esse debate para a inovação. Mas inovar não é simples, não é fácil inovar. Primeiro, quando você fala da utilização dessa metodologia do Canvas, e mesmo para a inovação, normalmente você está falando de trabalhar com um grupo. Você não faz nada absolutamente sozinho. Você precisa de parcerias, você precisa de um grupo. E nisso a dinâmica envolve confiança. Por quê? Porque outras pessoas vão comprar a sua ideia e elas precisam confiar em você. E você precisa confiar nelas. Para a inovação, é fundamental que nós tenhamos diversidade. É fundamental a diversidade para a geração de ideias, para a busca de soluções, para identificar os problemas. Outra coisa que é fundamental é ter disponibilidade de tempo. Não adianta você pensar numa startup, eu estou com uma ideia ótima, né? Eu quero muito montar a minha empresa, mas eu não tenho tempo. Você não vai para lugar nenhum. Não adianta que você não vai para lugar nenhum. Porque você precisa de tempo para dialogar, de tempo para troca de ideias. Fundamental a troca de ideias para a inovação. De buscar informações sobre o seu negócio, de buscar informações sobre
tem alguém trabalhando com coisas semelhantes, não é? Você tem que buscar informação. Quem é que pode comprar? Quem pode ser nosso cliente? E também, nesse contexto da inovação, nós precisamos de um certo grau de informalidade. Por quê? Porque não é uma coisa engessada, não pode ser formal demais, porque ela não brota, tem que ser rica, não é? Você tem que estar livre de amarras. Então, você tem que pensar grande, pensar diferente, pensar fora da caixa. Isso é fundamental. E nós estamos, quando a gente fala de uma modelagem, nós estamos falando de inovação. Tem um carro de som passando aqui. Eu não sei se vocês estão assistindo, mas tem um carro de som aqui. Não sei se vocês estão escutando. Está atrapalhando, gente? Faz parte, Pro. Não, isso faz parte do mundo virtual. Ok. A gente já acostumou com isso. É verdade. Então, vamos lá. Bom, como eu estou falando, né, o Canvas, né, por ser um painel, né, por ser uma tela, ele é um modelo de negócios, né? Então, a gente pode visualmente olhá-lo e entender nosso negócio, porque ele já vai num painel ali, numa tela, ele vai descrever toda a lógica de criação, ele vai nos mostrar qual é a entrega que nós estamos, o que nós vamos entregar ao nosso cliente e qual é a captura de valor que nós teremos também. Então, como é que a gente vai construir isso e quem é o nosso cliente que nós vamos entregar esse pacote de soluções para ele? Então, esse painel, essa tela, nos proporciona isso rapidamente, visualmente falando. E aí a gente pode perguntar, bom, não é Canvas, né? Modelagem de negócio, poxa, o que é isso? Primeiro, quando você está construindo o seu Canvas, que você senta lá com o seu grupo, não é? Que essa troca de ideias, é fundamental que a gente venha com várias perguntas. Para começar, quem é o nosso cliente? Quem são os nossos clientes? Nós temos uma tipologia diferente de clientes? O que eu estou pensando, eu vou atender a várias tipologias ali de clientes? É uma solução para um grupo gigante de pessoas? Ou é para um nicho? Ou é para uma faixa etária? Então, são várias perguntas que vão brotando e que faz com que a gente tenha uma riqueza de debates e de trocas de ideias. O Canvas, ele é visual e moderno, né? Como a gente vai olhar. Ele é fácil, porque você trabalha com post-it. Nós temos, por exemplo, hoje na internet, várias plataformas de Canvas virtuais, que você trabalha ali no computador com ele. Mas, até porque você pode trabalhar com ele no próprio Scrum ou em outras ferramentas. Mas é muito gostoso, é muito mágico trabalhar com ele fisicamente. Ou seja, faça uma tela grande, faça um painel legal dentro da sua empresa para que todo mundo passando ali, olhando, sentado na sua mesa, mesmo com a sua tela de computador, mas possa visualmente olhar e identificar onde você está. Então, o Canvas também tem uma coisa legal, porque ela levanta hipóteses a serem validadas. Ou seja, essa solução aqui vai servir para um universo grande de pessoas. Essa solução que eu estou colocando aqui, ela tem como ser validada, por exemplo, ela tem como ser testada. Essa solução vai atingir a que público? Esta solução, ela é inovadora? Ela não tem... eu não estou copiando isso de alguém? Então, são hipóteses que podem ser validadas naquele momento antes de, efetivamente, você ter gasto muito mais tempo para um plano de negócio. Porque o plano de negócio, depois você vai fazer, certamente. Mas
se inicia com o Canvas, porque ele, como eu falei, né, ele, além de ser visual, né, e moderno, ele é muito mais rápido. Ele cabe muito bem tanto para diversificar um negócio consolidado. Poxa, eu quero montar um outro, eu quero colocar um outro produto no mercado, ou eu quero colocar um outro serviço, ou eu quero colocar um incremento no meu negócio. Que tal fazer um Canvas antes? Vamos fazer uma modelagem, vamos ver como é que é esse design aí, como é que vai ficar essa estrutura, e isso é rápido. E também ele é absolutamente imprescindível na fase inicial da ideia. Ou seja, quando você está começando a construir o seu protótipo. E ele extrai, como eu coloquei aqui, né, de forma rápida a proposta de valor. O que é a proposta de valor? A nossa solução. Quais são as soluções que eu estou levando para aquele público? Quais são as soluções que eu estou levando para o meu cliente? Realmente ele soluciona o problema do meu cliente? E com a modelagem, com o Canvas, a gente consegue visualizar isso. E o que é também muito legal é que ele identifica de cara o modelo de negócio, porque ele está ali visual. Ele descreve rapidamente os principais passos que você tem que tomar. E de forma muito rápida, e como você trabalha com post-it, você muda a proporção que você está precisando mudar. Então, ele ajuda a identificar e eliminar o que não é tão importante. Então, às vezes, você colocou lá, por exemplo, um segmento ou um canal para você se comunicar, por exemplo, com o seu cliente, e você descobre que aquele não é o melhor canal, ou que a sua comunicação não está sendo efetiva, ou que você exagerou. Você rapidamente você pode trocar, é só tirar o post-it e colocar outro, e, evidentemente, trocar ideias com o grupo. E vir, evidentemente, também com dados para que aquilo possa ser melhorado. Porque o painel é mutável e ele tem a vantagem de que ele reflete exatamente o que a empresa é naquele momento. Porque você visualiza muito rápido. E, com isso tudo, ele propicia a inovação, possibilita a discussão de opiniões, por isso que a diversidade é tão importante. Que esse grupo, né, que você vai se associar aí, que você vai estar dialogando para a construção do seu negócio, seja construído por pessoas diferentes, para que a discussão possa ser rica, para que as opiniões possam realmente ser diferentes e que vocês possam encontrar soluções que venham atender realmente aos seus clientes. Então, entendendo que a modelagem também ele traz essa coisa do negócio vivo e que a mudança faz parte do negócio. E o Canvas te dá essa possibilidade de mudar rápido, porque quando você parte para o plano de negócio, ele é muito mais formal e ele é muito mais complexo de mudança. Evidentemente, ele é muito mais superficial, nós sabemos disso, o Canvas é muito mais superficial do que um plano de negócio, tanto que você precisa do plano de negócio. Isso a gente tem que entender, que nós precisamos, a partir daí, da construção do plano de negócio. E aqui é o nosso, né, painel mágico, que é o Canvas. Como eu mostrei a vocês, né, nós temos um livro publicado desses dois autores, do Alexander Osterwalder e o Yves Spinner. O Alexander Osterwalder, ele, na realidade, é o que mais divulgou o trabalho, e o Canvas é tão interessante que ele tem sido... ele proporciona a outros pesquisadores e aos próprios autores releituras. Então, nós encontramos, por exemplo, Canvas só da proposta de valor, nós encontramos Canvas para entidades públicas, nós encontramos Canvas
ou seja, uma infinidade de soluções, baseado nesse formato que vocês estão vendo aí. Então, nós temos para o Canvas, eles trabalham com 9, vamos dizer, 9 elementos. Assim, o que eu acho super interessante no Canvas é que, primeiro, a gente não começa com o lado direito, a gente começa com o lado esquerdo. Então, nós temos aqui, por exemplo, a gente, em vez de começar com parcerias principais, com o como, não, nós vamos para quem. Por quê? Porque o mais importante é para quem. Se a gente não tem cliente, não adianta. Né? A gente cria uma determinada coisa, tem uma determinada ideia, mas para quem? Quem está disposto a comprar aquilo ali? Quem precisa daquilo ali? Então, a primeira pergunta que nós temos que responder é: para quem? E, como o modelo está aqui dizendo, o centro do Canvas é proposta de valor. Então, ao mesmo tempo que você está pensando no problema, ou seja, quando você fala em para quem, você está pensando que alguém ou um grupo de pessoas, um segmento de pessoas, de clientes, tem um problema e que, de repente, você pode solucioná-lo. E quando você fala em solução, você está falando na sua proposta de valor. Qual é a minha solução? O que eu estou propondo aqui de interessante que ninguém propôs mais? Que só eu propus? Como é isso? Então, eu tenho que estar descrevendo a minha proposta de valor. Então, esses 2 primeiros elementos, para quem, ou seja, primeiro definir o seu cliente, para depois você pensar nas suas atividades, nos seus recursos, na sua estrutura de custo, nas suas fontes de receita. Primeiro, o seu cliente. E, junto com isso, agregado ali o coração do Canvas, a proposta de valor. O que eu estou fazendo de solução, de essencial, de inovação, de fundamental para esse segmento de clientes? Muito bem, então eu trouxe aqui, né, para vocês terem ideia, né, esse desenho. A gente faz esse desenho, por exemplo, num papel A4, você pode fazer, exatamente, eu não sei se vocês percebem, são 2 Hs aqui no meio, né? Nós temos aqui uma folha, vamos dizer, ou eu, por exemplo, na minha sala eu tenho um painel desse, né, meio plastificado, onde eu mudo, dependendo do projeto, onde eu mudo os meus post-its, né, à vontade, ou seja, num quadro grande para que você possa visualizar, e ele tem que ficar preso para todo mundo ver. Ele tem que estar, né, como um painel mesmo, como uma tela dentro do seu negócio. Evidentemente, você pode trabalhar aí também com tecnologia, você pode colocar não é, baixar um programa e todo mundo alimentar e tirar ali, mas eu ainda gosto muito do painel para que todo mundo da sua mesa ou passando ali possa visualizar aquela proposta que vocês vão estar trabalhando, né? Então, a gente né, cria esse desenho ou trabalha com uma plataforma, não tem problema, e trabalha com os post-its, colocando, não é? Que, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, dessa empresa, o público-alvo, cinéfilos, pessoas que gostam de comodidade, né? Ou seja, ele mapeou aí quem são os seus clientes, porque a partir do momento que você identifica o seu público-alvo, identifica o seu cliente, você tem como pensar numa estratégia de relacionamento, pensar aonde você vai vender, quais são os seus canais de venda e, principalmente, construir a sua proposta de valor. O que, por exemplo, nesse caso aqui, o que um cinéfilo vai perceber
de diferente, por exemplo, no que eu estou propondo. Então, eu trouxe aqui outro, né, para vocês verem, são inúmeros, vocês vão encontrar aí uma infinidade de exemplos de modelagem de negócios, e principalmente de empresas inovadoras. Vocês vão é muito rico hoje esse universo de documentos e de exemplos que nós temos na internet, para que a gente possa se espelhar né, e buscar inspiração. No Brasil, por exemplo, nós temos modelagens de negócios super exitosas, que é interessantíssimo a gente buscar informações, que foram os restaurantes Aquilo aqui. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o restaurante Aquilo é uma ideia brasileira, né? Ela é tipicamente brasileira e que foi incorporada ao dia a dia do brasileiro. O próprio atacarejo é outra inovação, outro modelo de negócio super exitoso, e assim como tantos outros. Então, eu acho que é fundamental para nós, quando a gente pensa em ter uma startup, quando a gente pensa em trabalhar com quando a gente pensa em trabalhar com Canvas, criar uma proposta para uma empresa que a gente esteja trabalhando, baseado inicialmente no modelo de negócio, é muito bom a gente pesquisar e ver, né, exemplos que possam realmente contribuir para essa luz né, e que possa influenciar legal a gente ter, né, uma identificação legal. Então, continuando, né, nesse modelo, nessa tela, nesse painel, nós temos aqui um desenho, e aqui, como está mostrando aí, nós temos o primeiro ponto é sempre definir o cliente. Então, quem é o nosso cliente? O cliente hoje, e o Canvas veio nos mostrar com muita clareza isso, ele é fundamental. Não existe negócio sem cliente. Tanto que alguns falam que você pode ter uma ideia, mas que quando você começa a analisar quem é seu cliente, quando você começa a debater, trocar ideias com o grupo ali que está construindo aquele modelo de negócio, você pode, por exemplo, mudar, às vezes até radicalmente, o produto que você está oferecendo. Porque você começa a buscar informações sobre os públicos-alvos, sobre, né, as pessoas, e você começa a identificar problemas que ainda não foram solucionados. E você, então, de repente, a sua ideia realmente vem a ser a solução, mas você pode, talvez, trazer novas contribuições, modificações daquela ideia, para que realmente possa vir atender o seu cliente. Então, no Canvas, o cliente é a grande chave da questão, tá? Deixa eu voltar aqui rapidamente, só para a gente lembrar. Então, os elementos, nós temos nove elementos que compõem o Canvas. O primeiro deles, o segmento dos clientes e a sua proposta de valor. Para quem e o quê? Então, no contexto dos segmentos de cliente, a partir da sua proposta de valor, você vai pensar e buscar soluções e buscar informações sobre o seu relacionamento com os clientes, como você vai se relacionar. Você vai se relacionar com ele como? Você vai para uma feira, você vai trabalhar com propagandas pagas na internet, você vai colocar outdoor, você vai fazer degustação, lembrando que, se você é uma startup, você começa sem dinheiro. Então, você tem que colocar muita cabeça para funcionar, para criar soluções que você não vai gastar quase nada. Tanto que, no Canvas, nós temos um outro ícone ali, que são as parcerias principais. Elas são tão importantes quanto qualquer outro recurso. As parcerias principais são uma fonte de recurso que nós temos, porque elas nos ajudam muito
a suprir parte dos nossos custos. Mas voltando, então, primeiro, definir o segmento, primeiro, segmento do cliente, relacionamento, como você vai se relacionar, pensar como é que você vai vender através de quê? De site, de loja física, porta em porta, você vai vender como? Em feira, você vai vender para uma empresa, como é que é a coisa? Né? Sua proposta de valor já vai estar definida, sua solução vai estar definida, e aí você vem com quais são as principais atividades da sua empresa. Você vai precisar de alguém para trabalhar com marketing, você vai precisar de uma área de produção, você vai precisar de uma área de desenvolvimento de tecnologia. Tudo isso tem que ser pensado nesse momento. E tudo isso no post-it ali colando. Depois você vem para os recursos principais. Quais são os meus recursos principais? Eu preciso de laboratório? Eu preciso de um espaço físico? Eu posso trabalhar na minha casa, ok. Eu preciso de um grande computador? Eu preciso de uma internet uma capacidade maior? E quando a gente fala de recursos principais e também de atividades principais, eu penso logo como solução as minhas parcerias. E essas parcerias podem ser inúmeras. Desde, por exemplo, uma das mais fundamentais parcerias, isso eu estou falando de negócios iniciantes, eu estou falando para startups, para a construção de uma delas, as parcerias são fundamentais. Aliás, em qualquer fase da organização, parceria hoje é também uma grande estratégia, é também um pulo do gato. E para as startups, por exemplo, parceria com as instituições de ensino, sempre tem muito a oferecer. O Sistema S sempre tem muito a oferecer, o Sebrae está isso. As fontes de fomento a fundo perdido, como, por exemplo, o Projeto Centelha, que está aí na porta, vai ser lançado novo edital, que quem está pensando em novos negócios, ficar muito atento, porque esse ano vai ser de 80 a 100 mil reais, para que você possa prototipar, ou seja, colocar a sua ideia, sair ali um pouquinho do papel e criar o primeiro negócio, o primeiro protótipo de negócio ou de serviço. Então, as parcerias são fundamentais. Incubadoras, parceria com incubadoras. E depois, quem sabe, com aceleradoras. Ou seja, você tem que buscar informações de quem pode ser, de quais são as organizações, quais são os institutos que podem realmente te beneficiar, que podem realmente financiar esse início, porque certamente você está sem recurso. E, normalmente, se vocês pegarem a história de grande parte das startups que estão tendo sucesso, vocês vão ver que a maior parte, mais do que 50% delas, começam sem dinheiro. Ou seja, boas ideias, inovação, você consegue recurso através de parcerias, através das fontes de recurso, através de editais. E aí, depois, né, desses elementos descritos e debatidos ali, você vai realmente para a sua estrutura de custos. Quanto, a partir do seu protótipo, você precisaria para criar realmente sua fonte de receita. Então, significa que eu preciso, por exemplo, para ter sucesso, meu negócio precisa de 20 clientes, vamos dizer, ou 1.000 clientes, né? Depende do seu negócio. Então, você vai fazer as contas e vai ver, bom, eu preciso de tanto para tocar. O que você vai fazer? Procurar quem possa financiar você. E nós temos, se a sua ideia for realmente inovadora, nós temos hoje no mercado N aceleradoras, N organizações que trabalham com aceleração de startups. Então, é um universo muito rico, mas é como eu falei lá no início, você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa de garra e você precisa de
troca de ideias. Você precisa de pensar fora da caixa. Então, voltando aqui, né, como eu estou falando aqui desde o início, o primeiro olhar, a primeira grande definição é quem é seu cliente. Então, eu tenho uma ideia e eu vou buscar, então, o meu segmento de cliente. Nós temos diversos tipos de mercado, diversos segmentos de mercado. Então, por exemplo, ele nesse momento é importantíssimo você trabalhar com análises de mercado, que estão aí também hoje disponíveis na internet para a gente, entendendo as necessidades de determinados segmentos de clientes, de costumes, de atributos comuns daquele determinado segmento de cliente, para que a gente possa realmente entender como nós vamos oferecer aquela solução que ele precisa. E cada segmento de cliente tem uma proposta de valor, tem um canal de comunicação, um canal de vendas e tem um canal de comunicação diferente. Para cada segmento, nós temos propostas diferentes. Então, nós temos, por exemplo, tipo de mercado, como está colocado aqui. Nós temos, por exemplo, a nossa solução é uma solução de massa, é uma solução para uma enormidade de clientes, ou é para um nicho? Por exemplo, é uma solução para, por exemplo, para as pessoas que têm uma necessidade especial. Eu estou criando uma solução, por exemplo, para os cegos, ou eu estou criando uma solução para um cadeirante, ou eu estou criando uma solução para quem tem muito dinheiro, ou eu estou criando solução para quem? Segmentados também, né? Além de nichos específicos, podem ser segmentados. Eu estou criando solução para pessoas maiores de 60 anos, ou eu estou criando uma solução para os produtores de cacau, eu estou criando uma solução para produtores de soja. Para quem que eu estou criando a minha solução? Pode ser também, por exemplo, um tipo diversificado, né? Eu posso estar criando uma solução que tanto serve, por exemplo, para os produtores de cacau, como para produtores de flores e assim por diante. Então, nós temos aí vários tipos de mercado. E junto com isso, a gente começa os nossos questionamentos. Isso tudo, gente, são perguntas que são importantíssimas de serem colocadas quando a gente está montando o nosso Canvas. E a gente já vem logo para quem estamos criando valor, quem é o nosso público-alvo. Quais as características desse segmento, deste público-alvo? Então, vamos buscar informações sobre quem é o nosso público-alvo. Por exemplo, o nosso público-alvo é a geração Y, o nosso público-alvo é a nossa geração X. Vamos para a internet buscar informação sobre isso. Quem são os nossos potenciais clientes? Dentro desse universo, quem é realmente meu potencial cliente? Porque eu preciso de entender como eu vou dialogar com ele, como eu vou chegar até ele. Quem são, por exemplo, os nossos importantes, os mais importantes clientes? Esses clientes possuem necessidades em comum? Clientes são atingidos da mesma maneira? Certamente não. Então, são perguntas fundamentais que nós temos que elaborar, discutir, construir respostas e buscar entendimento de que realmente nós temos ali a solução correta para aquele segmento de clientes. Tá? Eu poderia aqui, né, abrir para perguntas, mas eu acho que eu vou deixar as perguntas, né? A gente não leva tanto tempo mais assim, né, Sônia? Então, a gente pode deixar para o final. Bom, continuando, a partir do segmento, da definição de segmento de clientes,
a gente, então, vem para proposta de valor. Aí está o presentinho ali, bem claro, né, dizendo, é um presente que você vai dar, é uma solução, é algo que a pessoa não pode esquecer. E outra coisa, ela não pode ser enganosa. Quando você coloca uma proposta de valor ali, você está escrevendo um compromisso, que isso é muito, né, é fundamental. É a mesma coisa quando você coloca, você vai definir, por exemplo, o seu objetivo no seu plano de negócio, no seu planejamento. É uma proposição, é uma proposta que você está colocando ali, que você vai ter que cumprir aquela proposta. Ou seja, você vai ter que cumprir aquela solução que você está colocando ali. Então, ou seja, é aquele momento que você vai mostrar ao seu cliente que você está resolvendo o problema dele. Então, é muito forte isso. É um compromisso que você vai estar assumindo naquele momento. Então, enquanto proposta de valor, né, ele descreve os valores do seu produto ou do seu serviço, os seus diferenciais para cada cliente específico. Então, se você tem 2 universos de cliente ou 3, você vai ter que pensar em propostas diferentes para cada cliente. Por isso, os post-its. Você pode ter, por exemplo, eu ponho lá um segmento de cliente, por exemplo, cacauicultores, ou produtores de amêndoas, ou produtores vamos dizer que eu tenha 2 segmentos, um produtor de mudas de cacau e o outro um produtor de amêndoas de qualidade. E talvez até produtores de amêndoas né, que não tenha uma certificação de qualidade. Então, nós temos aí três segmentos. E você, então, coloca um post-it de cor diferente para cada um deles. E, com isso, você pode colocar realmente a sua proposta de valor. E aí você tem que responder a essas perguntas. Qual valor nós oferecemos aos nossos clientes? Quais são esses valores? Qual dos problemas dos nossos clientes nós estamos atendendo? Nós estamos solucionando algum desses problemas, como a gente chama, dessas dores? Qual o mix de produtos e serviços que nós estamos oferecendo para cada segmento de cliente? E aí, quais são essas propostas de valor? Como é que a gente pode definir mais ou menos? Bom, meu produto ou meu serviço que eu estou colocando aqui na minha proposta de valor, nessa minha solução, é uma novidade? É algo inédito, realmente? Pode ser uma proposta de valor. É algo que vai melhorar, por exemplo, o desempenho do nosso cliente? Ele, com a minha ferramenta, ele vai produzir muito mais? Ou a minha ferramenta pode, por exemplo, fazer com que ele tenha... eu posso estar personalizando para ele uma solução. Ou seja, que só ele vai ter aquela solução ali. Né, que eu construo uma ferramenta ou um produto ou um serviço que vai dar esse up ao nosso cliente, de personalizar a sua proposta. Eu vou acender a luz aqui rapidamente, gente, que está ficando um pouquinho escuro aqui. Muito bem. Por exemplo, a minha proposta, a minha solução tem um design especial que, né, que ninguém tem. Ele vai trabalhar com uma embalagem moderna. Né? Eu tenho soluções para ele. Então, nós temos aí uma diversidade de possibilidades enquanto proposta de valor.
por exemplo, com esse produto, com esse serviço que eu estou oferecendo, o meu cliente vai ter uma redução de custo? Será que eu estou trazendo isso para ele? A minha proposta, ela é fácil de ser usada? Pode ser até que a minha proposta tenha um preço menor do que os outros. Eu consegui desenvolver uma ferramenta ou um produto tão legal que eu consigo vender mais em conta do que todo mundo. Também, o preço também pode ser uma proposta de valor. Mas não é a mais importante. Ou seja, nós podemos ter várias possibilidades como proposta de valor. Compete a gente a definição do nosso produto para que ele realmente venha a ser uma solução para aquele cliente. Então, nós mapeamos o cliente e precisamos entender o perfil dele para que a nossa proposta seja realmente um presente para ele, seja uma solução para as suas dores, seja uma solução para o seu problema. E, antes de terminar, só lembrando aqui novamente, vou voltar aqui para o nosso mapa. Nós precisamos, então, a partir da nossa proposta de valor, definir os outros elementos, não esquecendo da importância das parcerias principais. E sendo que dessas parcerias para startups, aliás, digo mesmo para empresas hoje, né, mesmo as gigantes, praticamente todas elas vêm buscar parcerias com o Sistema S, vem buscar parceria com a academia. Por quê? Porque na academia que nós temos realização de pesquisas inovadoras. Nós temos muita coisa sendo feita e que, na maior parte das vezes, não são aproveitadas. Então, as grandes empresas vêm buscar parceria com seus institutos de pesquisa próximos. E junto com isso, você, então, levanta as suas principais atividades, seus principais recursos, sua estrutura de custos, suas fontes de receita. Com um canvas bem feito, bem dialogado, com trocas de ideias bem diversificadas, vocês certamente vão construir aí uma proposta importante e que realmente seja factível e que ela possa ser realmente replicável. E, a partir do momento aí, você pode realmente buscar fontes de fomento através, né, dos editais que, a todo momento, surgem, e hoje a inovação é uma dinâmica, hoje, obrigatória no mercado, e que tem, por conta disso, N instituições, inclusive praticamente todos os bancos, hoje eles colocam lá editais abertos, todos os anos vêm com editais abertos para fomentar a inovação e fomentar as startups. Então, nós temos muita coisa no mercado. Agora, comecemos aí com o Canvas, porque é fundamental, tá? Então, é isso que eu queria falar agora, né? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai certamente construir novas oficinas do Canvas, inclusive presenciais para o ano que vem, e a gente vai estar trabalhando junto, a Broto, né? Eu coordeno a Broto lá na UESC também, o professor Dib também está com a gente, e Sônia também é uma grande parceira, e está na INET, então nós estamos aí com o compromisso de trazer para todo mundo várias oficinas, assim como nós temos aí no nosso calendário não só oficinas de Canvas, como nós temos oficinas de plano de negócio, nós vamos ter oficinas do pitch, oficinas de design thinking, até porque para você começar a idealizar seu negócio, você precisa desse momento do design thinking. Então, nós temos muitos debates e muita troca de ideias aí para a gente oferecer o ano que vem, né? E estamos sempre à disposição, tá? Não só com a INET, como também com a Broto. Agradeço aqui e me coloco à disposição aí.
Eu não sei se eu corri muito. O microfone de Sônia está fechado. Abriu. Eu vou pedir licença a todos para interromper agora a gravação e daí, então, a gente fica mais informal no diálogo com a professora Josefina, com as perguntas e tal. Esse vídeo vai para o site do INET. Quem tiver interesse, tem outros vídeos já lá, é só acessar inet.org.br. Temos também uma série de conteúdos que mensalmente estão sendo postados, então visitem e não investe mais quem não quer, né, Josefina? Vou só interromper rapidinho. Pronto.